O tópico 4, então, vai discutir como é que a filosofia marxista responde às questões fundamental e derivada. Ou seja, nós vamos retomar questões que nós já colocamos no tópico 3, mas agora, mais aprofundadamente, nos detendo a questão da filosofia marxista. Bom, como nós vimos, a filosofia marxista, ela defende de que o ser é primário e o pensamento é derivado. Ela concebe, portanto, as ideias como imagem dos objetos e fenômenos da realidade. Ela explica a consciência do homem por sua existência, ou seja, para que exista consciência, é preciso que exista, em primeiro lugar, a existência. Ou, para que exista consciência, é preciso que exista realidade. E essa realidade é que determinou a existência do homem. A sua existência é material. E é o homem, matéria, existindo, que foi capaz, por características materiais e também por características sociais, de desenvolver o pensamento. Portanto, a filosofia marxista, ela tem caráter materialista. Ela é materialista. Ela se congrega às correntes materialistas da história da filosofia desde o período do surgimento da filosofia até hoje. A filosofia marxista responde à questão de como é o mundo da seguinte maneira. Ele diz que o mundo não é estático, de que o mundo está em movimento. E esse movimento não é um movimento apenas quantitativo, ele é um movimento fundamentalmente qualitativo. Ou seja, ele está em movimento de transformação. O materialismo dialético, ou a filosofia marxista, defende que os fenômenos estão relacionados entre si. De que para que um fenômeno novo surja, é preciso que exista relação entre fenômenos que já existiam anteriormente, que ao se relacionarem dão origem a um fenômeno novo. Ou seja, os fenômenos da realidade estão conectados de forma universal, uns aos outros. E é isso que dá o movimento interno da realidade. Portanto, a filosofia marxista, ela é dialética. Então, ela é materialista e ela é dialética. A filosofia marxista propõe dois métodos de conhecer. Um método chamado materialista dialético e outro método chamado materialista histórico. O método materialista dialético vai estudar a matéria, tanto a matéria social quanto a matéria natural. Quais são os princípios gerais do materialismo dialético? É explicar como é que a matéria que existe, independente do pensamento, se desenvolve. E para isso, o materialismo dialético vai apresentar leis gerais do movimento da matéria. Então, o materialismo dialético vai apresentar quais são as leis gerais do desenvolvimento da matéria, ou como é que se dá o movimento da matéria, como a matéria se movimenta, para onde a matéria se movimenta, qual é o sentido do desenvolvimento e do movimento da matéria. Então, o método materialista dialético vai me apresentar exatamente quais são essas leis mais gerais do desenvolvimento da matéria. Além disso, o materialismo dialético vai me mostrar como é que a matéria, ao se desenvolver, engendrou uma matéria capaz de pensar. E também vai me explicar como é que se dá a gênese do pensamento, como é que se dá o desenvolvimento dialético do pensamento. Então, o materialismo dialético vai me explicar como é que é a matéria em movimento. Ele estuda a matéria em movimento e revela as leis mais gerais do movimento da matéria. O que estuda, então, o materialismo histórico? Olha, o materialismo histórico vai estudar o desenvolvimento de uma forma específica de matéria. Qual é a forma específica de matéria que o materialismo histórico vai estudar? A sociedade. A sociedade é uma forma específica de matéria, que surgiu do desenvolvimento da espécie humana. A espécie humana, que é matéria, porque faz parte da natureza, ao se desenvolver, criou uma outra forma material de existência, que é a sociedade. E a sociedade tem suas leis próprias de desenvolvimento, que não são idênticas às leis da matéria como um todo. Existem especificidades no desenvolvimento da matéria histórica, ou da matéria social. E quem é que vai estudar isso? O materialismo histórico. O materialismo histórico
é uma concepção materialista da história. Vai defender que existe uma base material na sociedade. E essa base material está em desenvolvimento. E ao se desenvolver, ela coloca questões no âmbito da consciência humana. Ela coloca questões no âmbito da teoria sobre o próprio homem e sobre a própria sociedade. Portanto, quem determina o que se pensa em determinada época histórica são as questões objetivas que aquele momento histórico determina. Ou seja, são as questões materiais de um determinado momento histórico social que vai determinar o que a sociedade naquele determinado momento pensa ou desenvolve como teoria. Isto é chamado materialismo histórico. O materialismo histórico defende que, primeiro, a sociedade se transforma e que as sociedades e a transformação das sociedades, né, ou o desenvolvimento das diferentes sociedades, elas têm leis objetivas. Ou seja, que as sociedades podem ser estudadas cientificamente, porque as diferentes sociedades também têm leis objetivas. Em cada época, as ideias, as crenças, os conhecimentos, as instituições jurídicas, né, políticas, se relacionam a uma base econômica, a uma base material, né, que determina a base material da sociedade naquele determinado momento histórico. O materialismo dialético e o materialismo histórico são dois métodos de conhecer o mundo. Dois métodos. Um tenta explicar a matéria como um todo, como é que se desenvolve, como é que se movimenta a matéria. Quais são as leis gerais do movimento da matéria. A segunda, materialismo histórico, tenta explicar como é que uma forma específica de matéria, ou seja, a sociedade, se desenvolve. Como é que ela se desenvolve? Quais são as leis objetivas do desenvolvimento das sociedades humanas? Bem, então, o materialismo dialético, ele é ao mesmo tempo uma concepção de mundo filosófico, porque ele é materialista e dialético, e ele é ao mesmo tempo um método de conhecimento. Ou seja, ele me revela ao mesmo tempo uma maneira de conceber o mundo e ele me dá ao mesmo tempo um método de conhecer o mundo. Por que ele me dá um método de conhecer o mundo? Porque tendo como pressuposto a ideia de que o mundo está em transformação, né? E de que o pensamento é produto desse mundo em transformação, e de que o pensamento também é histórico e também está em transformação, e isto é o que me dá, em síntese, a visão da concepção de mundo, ele me revela que, para conhecer o mundo, eu também preciso conceber esse mundo em movimento. Então, para conhecer o mundo, o método, ele tem que compreender que o mundo que ele vai conhecer está em movimento. E, portanto, ele precisa compreender o movimento que esse mundo tem, ou que essa realidade tem. Ou seja, ele precisa compreender que tudo no mundo se relaciona, se transforma e se desenvolve. Como conclusão geral, é isso que a concepção de mundo e o método dialético me revelam. Tudo no mundo se relaciona, se transforma e se desenvolve. E a história tem mostrado que o mundo vem se transformando continuamente, pelo desenvolvimento natural que os fenômenos têm e pela ação dos seres humanos, que também se desenvolve em relação com os outros seres humanos e em relação com a natureza, né? E que, portanto, se transformam-se a si mesmos e transformam o mundo ao mesmo tempo. Também como conclusão, a concepção de mundo materialista dialética e o método dialético me revelam o quê? Que o conhecimento da realidade e a ação social consciente podem transformar o mundo. Por que eu preciso conhecer o mundo? Porque quanto melhor eu conheço o mundo, quanto mais eu sou capaz de desvendar, né, as suas leis, maior a minha capacidade de agir sobre ele de forma consciente. E agir sobre ele de forma consciente me dá o poder de transformá-lo. Claro que essa transformação tem que levar em consideração os seus limites. Tem que levar em consideração a sua capacidade atual de se desenvolver. No entanto, se eu conseguir compreender quais são as suas tendências de desenvolvimento, quais são as suas capacidades, eu sou capaz de agir sobre elas no sentido de acelerar esse desenvolvimento ou retardar esse desenvolvimento, se assim for mais importante. Então, nós vimos nesse tópico que
a filosofia marxista é materialista dialética, que ela é ao mesmo tempo concepção de mundo e ela é ao mesmo tempo método, que além de materialista dialética, a filosofia marxista também é materialista histórica, que a diferença entre as duas está exatamente no que se estuda, porque o materialismo dialético estuda a matéria como um todo, suas leis, e o materialismo histórico estuda o desenvolvimento de uma forma específica da matéria, que é a sociedade humana. Portanto, estuda as leis objetivas do desenvolvimento da sociedade humana. Em resumo, nessa primeira aula de filosofia, nós vimos o que é filosofia, qual a sua diferença com as diferentes concepções de mundo, qual é a diferença da filosofia em relação à ciência, qual é a diferença da filosofia em relação à arte, à ética, à moral e à religião. Nós vimos também que a filosofia, ela tem correntes, ela tem uma concepção, ela pode ser uma concepção de mundo materialista ou idealista, a depender da forma como responde à questão fundamental, e ela também deriva, dessa questão fundamental, se deriva outras questões, entre elas a questão de como é o mundo, não é? E como, se o mundo pode ou não ser conhecido. Também com relação a essas duas questões, nós revelamos duas outras correntes, que é a corrente metafísica e a dialética, não é? E que a corrente materialista e a corrente idealista defendem a capacidade de conhecer o mundo, né? Existem filósofos, tanto idealistas quanto materialistas, que defendem a capacidade do homem de conhecer o mundo, e que existem correntes na filosofia que defendem que o homem não pode conhecer o mundo. Essas correntes são chamadas agnósticas. Nós vimos, por final, que a filosofia marxista é uma concepção de mundo e é um método, né? É uma concepção de mundo materialista dialética, e também é um método, tanto materialista dialético como materialista histórico. E que a filosofia marxista estuda a sociedade, estuda a natureza, estuda o desenvolvimento da matéria e estuda também o desenvolvimento do pensamento no seu processo dialético de desenvolvimento histórico. Na próxima aula, vocês vão estudar a origem e desenvolvimento da sociedade. Ou seja, vão entrar particularmente no método materialista histórico, né? Através do estudo do Estado e das classes sociais, ou seja, através do estudo de como é que se desenvolve e se origina a sociedade humana. Portanto, entrarão mais particularmente no que a gente chama de método materialista histórico.